Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Léo Santos Podcast. Como eu tenho mencionado, esse conteúdo faz parte de uma segunda temporada, vamos dizer assim. É um conteúdo um pouco mais direcionado às minhas histórias, às minhas experiências, aquilo que eu já vivi, que eu já convivi, ou que talvez eu tenha observado alguém viver e que isso fez parte ou faz parte do meu repertório de negócios, de empreendedorismo, de conhecimentos, de habilidades. Então eu vou compartilhar com vocês durante algumas semanas um pouquinho da minha experiência, um pouquinho disso tudo que eu já observei, já vivi, que pode nos ajudar a dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso. São experiências relacionadas a sempre carreira, negócios, coisas que podem nos ajudar, mas que tem um cunho também pessoal, familiar, que pode nos ajudar nisso. No último conteúdo, eu falei sobre a minha primeira experiência de empreendedorismo, que foi uma experiência muito boa, muito gostosa, experiência bem sucedida, mas que se encerrou rapidamente. Foi uma experiência curta, junto com o meu irmão mais velho. Passado essa experiência, lá quando eu tinha 13, 14 anos mais ou menos, já com os meus 14 para 15 anos de idade, eu tive uma outra experiência bem legal de empreendedorismo. Eu fui trabalhar num buffet infantil, como muitos começam suas carreiras. Trabalhei nesse buffet por mais ou menos um ano e ganhei uma graninha lá e poupei um pouquinho deste dinheiro. Ao final de um ano de trabalho, eu tinha mais ou menos uns R$ 500 guardado. Isso a gente está falando mais ou menos uns 17 anos atrás, 18 anos atrás. E eu tinha mais ou menos uns R$ 500 guardados depois de um ano de trabalho, poupando o que eu tinha ganhado trabalhando no buffet infantil durante os finais de semana, em festas infantis. E nessa ocasião, aqui na cidade de Osasco, onde eu moro, estavam acontecendo algumas festas. Estas festas eram festas produzidas por um grupo de jovens independentes, mas eram jovens empreendedores do ramo de entretenimento. Nós não enxergávamos dessa forma nessa época, simplesmente eram pessoas fazendo festas, mas na realidade eram pessoas empreendedoras do setor de entretenimento, pessoas que estavam ali criando eventos festivos com o objetivo de entreter a população através da música, da arte, da cultura. E eu simplesmente vi alguns destes jovens tendo muito sucesso naquela ocasião, ganhando dinheiro, ainda muito jovens, comprando carros, comprando boas roupas, tendo visibilidade junto à sociedade ali da nossa época. Nós éramos jovens, adolescentes, para o início da juventude, então eram pessoas que estavam tendo bastante sucesso dentro daquele escopo do que era sucesso naquela ocasião, dentro do que eu enxergava como sucesso. E ao ver estas pessoas, eu me imaginei tendo a possibilidade de também promover uma festa, ser o criador de uma festa. E eu disse, por que não? Eu posso fazer isso. Eu não sou uma pessoa com todos os conhecimentos destas pessoas que já estão avançadas nessas áreas, mas eu posso desenvolver. Eu vou ver como é que isso funciona. E aí eu comecei a refletir sobre o tema, comecei a pensar o que eu poderia fazer, como que eu poderia fazer, aonde eu poderia fazer. Comecei a desenhar, a fazer um planejamento daquela festa, daquele evento que eu gostaria de promover. Qual era o meu objetivo? Eram vários. Primeiro, ganhar dinheiro. Segundo, ficar conhecido. Terceiro, ter a possibilidade de uma carreira que me proporcionasse ganhos relevantes. Enfim, eram alguns dos meus objetivos naquela ocasião. E aí, eu, como simplesmente só estudava naquela ocasião, como eu disse, eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu não tinha compromissos, obrigações, então eu peguei e saí andando em Osasco e fui de salão em salão. Ia lá, oi, tudo bem? Eu quero saber o preço para alugar o salão. E aí o pessoal olhava e achava estranho, porque eu era um garoto, né? Embora a minha
feição sempre demonstrou ser uma pessoa madura e até aparentava ser um pouco mais velho do que eu tinha de idade, era estranho para uma pessoa lá da administração, num determinado salão de eventos, me receber e dar as informações. Mas mesmo assim eu fui de salão em salão. Oi, tudo bem? Bom dia, sou o Leonardo, eu vou fazer um evento no mês tal, eu gostaria de receber uma cotação, sempre com postura, com comportamentos sérios, me colocando numa condição de fato de cliente. E as pessoas olhavam, me recebiam e me davam as informações que eu desejava. Então, passei por diversos salões de festas, capturei as cotações de cada uma delas, fui entender o custo dos DJs para tocarem naquela festa, o custo dos seguranças, o custo do marketing, que eram os flyers, eram as redes para divulgação, o custo de camisetas, o custo das pulseirinhas do camarote, de toda a organização do evento. E eu passei ali algumas semanas fazendo este planejamento de quanto custaria para se fazer um evento, uma festa, para eu então atingir os meus objetivos daquele momento. E, pasmem, mas eu tinha R$500 e eu cheguei na conclusão de que para eu fazer uma festa, não posso nem dizer semelhante ao que daqueles rapazes da ocasião estavam fazendo, alguma coisa inicial, me custaria algo por volta de R$20 mil. R$20 mil, lembrando, 17 anos atrás, mais ou menos. E eu falei, meu Deus do céu, é muito dinheiro isso daqui, meu. Eu vou ter que trabalhar muitos anos para conseguir alcançar essa grana. Mas eu não quero desistir do meu sonho. E o meu momento é agora. Eu quero isso agora. E aí vai a primeira dica. O jovem, ele não vê limite. Ele não vê obstáculo. Ele não vê dificuldade. Ele só vê o atingimento do objetivo dele. Independente do risco que ele vai passar, ele não sabe que aquilo é um risco. Imagina que o jovem, ele tem que atravessar de um lado para o outro e no meio tem um rio. E nesse rio tem vários jacarés. E o jacaré pode comer ele. Mas o jovem, ele simplesmente elimina da equação todos os jacarés. Ele só consegue enxergar o outro lado da margem do rio, o lado que ele quer chegar. E ele pula naquele rio e sai nadando sem problema nenhum. E às vezes ele chega, e às vezes ele não chega, porque lá existe o risco que é o jacaré. E quando o risco se concretiza, o problema está feito. Então, mesmo você sendo jovem, mesmo não vendo riscos, se aconselhe com as pessoas, se aconselhe com mais velhos, se aconselhe com pessoas mais experientes e pessoas do mesmo setor que você deseja atuar, para você se resguardar de alguns riscos e talvez tomar a decisão mais com medidas de segurança melhores. Nessa ocasião, eu era o jovem, vendo a outra margem do rio, e sem enxergar nenhum dos jacarés. Então eu falei, estou decidido, vou fazer o evento, mesmo sendo R$20 mil, eu vou fazer. Como? Eu não sei. E aí eu falei, o que eu consigo fazer com R$500, que é o que eu tenho no bolso? Eu conseguia pagar os flyers, que era a primeira medida de divulgação, e eu conseguia comprar as pulseiras do camarote. Ou seja, não conseguia fazer nada. Eu precisava do dinheiro para pagar o salão, eu precisava do dinheiro para pagar os seguranças, eu precisava do dinheiro para comprar camisetas, para divulgar, para as pessoas saírem com as camisetas em meu nome, no nome da festa. E aí eu falei, legal, eu vou pensar numa solução, mas primeiro qual vai ser o nome da minha festa? E ali saiu o nome, Sunshine. Esse foi o nome da festa que eu criei. E ali nasceu um sonho, nasceu um desejo e nasceu um tantão de desafios a serem concluídos por mim. Eu rodei e não achei nenhum salão que eu pudesse pagar depois da festa. Então eu fiquei pensando, eu preciso de um salão que a pessoa seja rica o suficiente para não precisar do dinheiro e aceitar uma negociação ousada. E naquele momento havia um salão em Osasco
chamado Bingo Anos 50. Era um salão muito grande, muito bacana, muito bonito, e que diziam que o dono de lá era uma pessoa muito rica. Eu não sei de fato se ele era ou não, mas eu o conheci e eu fiz uma ótima negociação com ele. Eu fui lá, pedi para falar com o dono do salão, com a mensagem de que eu queria fazer um evento ali. E ele me recebeu, eu me lembro, um garoto, numa tarde de dia de semana, ele me recebeu e eu falei, olha, eu quero fazer um evento, uma festa, assim, assim, assado. A data, pouco me importa, você vai me falar a data que vai ser melhor para você, que você não vai ter evento, para eu atingir um objetivo de ter uma festa num dia que não vai te atrapalhar. Eu não tenho dinheiro para pagar a locação do seu salão e eu estou disposto a negociar o que for necessário para eu viabilizar o meu negócio. E naquele momento eu vi mais uma fragilidade do meu conhecimento, mais um risco que eu não enxergava por ser jovem, por simplesmente querer realizar um objetivo maior. Foi o seguinte, aquele senhor, era um adulto, né, de 50 e poucos anos, ele falou, eu topo, não precisa me pagar o salão agora, o salão acho que custava mais ou menos uns 5 mil reais, era a parte mais cara. E ele falou assim, não precisa me pagar o salão agora, só que eu quero que você me pague os 5 mil reais após o evento, todo o bar do evento é meu, ou seja, você não vai comercializar nada aqui dentro. E para quem nunca trabalhou com evento, a parte que vem, a receita oriunda das vendas de bebidas dentro de um evento é a maior parte. É uma receita super significativa. E eu quero 20% da sua receita da porta, ou seja, de tudo que entrar eu quero 20%. E a minha ingenuidade, a minha fragilidade, a minha ausência de conhecimento sobre riscos, sobre gestão de negócios, sobre cálculo de dinheiro, me fez dizer na hora, sim, eu quero, estamos fechados. E eu fechei a contratação de um salão em condições péssimas, mas muito boas. Péssimas porque hoje, conhecendo riscos, conhecendo gestão de negócios, conhecendo como administra um negócio, como fazer custo, como prospectar uma estrutura de lucro desejada, eu sei que eu não fiz a melhor negociação. Mas muito boa, porque eu consegui viabilizar a primeira e mais importante parte da realização do meu sonho, que era fazer uma festa, que era ter um espaço. E ele me concedeu essa oportunidade, essa possibilidade. Então eu fechei com ele ali naquele momento, uma data, um dia, era um sábado, e eu fiquei muito feliz. Eu saí dali realizado, entusiasmado, alegre, contente. Era uma alegria contagiante. Eu era jovem, novo, magrinho, e voltei para casa andando, eram uns 4 quilômetros de distância e aquele sorriso no meu rosto, de orelha em orelha. Cheguei em casa falando para os meus pais, eu vou fazer a festa que eu falei, eu fechei um lugar, vai ser em tal lugar, vai ser tal dia. E os meus pais, sem entender o que estava acontecendo, pensando, esse menino aí tá variando das ideias, né? E eu ali, pai, mãe, eu consegui, eu vou fazer isso e aquilo. E a partir dali eu falei, agora que eu já tenho fechado, agora é programação de trás para frente. Agora eu tenho que correr com a divulgação da festa, a organização dos DJs, a organização da divulgação, preciso ter ingressos vendidos. E aí eu fiz mais um ato de ousadia. Havia um político em Osasco naquela ocasião, ainda não era momento de votação, né? Mas tinha ali o gabinete daquele político, e eu decidi ir até lá, na maior cara de pau, e falar, olha, eu vou fazer um evento, e nesse evento eu preciso de dinheiro para viabilizar o meu evento. Se você topar me patrocinar, pô, eu coloco uma faixa, né, seu lá dentro, coloco, faço uma propaganda, eu nem sabia de regras políticas, porque eu era uma criança praticamente, né? Então eu não sabia que existiam regras, leis que não possibilitariam a divulgação daquele político lá dentro.
Mas mesmo assim, o assessor daquele político disse, olha, entendi, eu sei que você precisa de dinheiro, eu vou passar pro político aqui e me dá seu telefone, se ele decidir fazer alguma coisa eu te aviso. Falei, poxa, beleza. Passado 2 dias ele me liga e fala, ó, vem cá, ele decidiu te apoiar com R$ 700, não pode ter lá dentro uma publicação, mas se você quiser deixar lá fora uma faixa, né, do partido político e o número não tem problema nenhum, né? O número da legenda não tem problema nenhum. Ah, então tá bom, tá feito. E eu nem vi naquela ocasião o que hoje a gente fala de fazer uma diligência daquele político para saber se ele é envolvido com casos de corrupção ou não, se aquela imagem dele pode estar associada à minha imagem ou não, se ele é uma boa pessoa ou não, se ele entrega como político ou não. Enfim, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente estava focado no dinheiro. E esse é um grande risco. A gente muitas vezes está focado no dinheiro. Simplesmente a gente não vê os riscos associados. Por sorte, como aquele político ele era muito conhecido na cidade, eu imaginava que ele tinha uma boa reputação. E de fato ele tinha, ele tem ainda. E não fez mal algum estar associado à imagem vinculada a ele. Então, de R$ 500 eu passei para R$ 1.200 em dinheiro em caixa, uma contratação de um espaço de R$ 5.000 com a obrigação de dar 20% da minha receita para o dono do salão e todo o bar dele. E aí eu comecei a ligar para os DJs. Como é que eu fiz? Eu peguei os flyers das outras festas, aquelas festas que eu via como referência, e eu vi lá o nome do DJ, DJ X, DJ Y, DJ não sei quem. Comecei a ligar, oi, tudo bem, você não quer tocar na minha festa? E o pessoal, mas quem é você? Eu nunca ouvi falar de você, eu conheço todo mundo que faz festas. E eu falando, eu sou o Léo, eu decidi fazer minha festa. E o pessoal devia pensar, quem é esse cara? Hoje eu sei que o nome dado a isso é o Outsider. Outsider é o cara que surge do nada, de um outro setor, nunca atuou naquela área e quer entrar. Falaram muito disso na época que o Pablo Marçal, por exemplo, se candidatou a presidente. Ele é um outsider, ele é de um outro setor e ele está querendo entrar nesse setor. Eu fui um outsider nessa ocasião. Eu ligava para as pessoas e falava, você quer tocar na minha festa? E ele falava, mas quem é você? Eu nunca ouvi falar de você, eu nunca te vi em nenhum evento, você já tem experiência, você vai ter dinheiro para me pagar? E eu falei, não, fica tranquilo, a única coisa que eu preciso é que você aceite receber o dinheiro, o seu honorário, né, o seu salário depois da festa. Porque eu não tinha grana, então eu tinha que jogar todas as contas para depois da festa. E ali eu consegui que 6 DJs participassem da minha festa. Todos eles aceitaram receber depois da festa. Ou seja, assim como eu encontrei uns outros caras bem acreditando numa coisa ali ilusória, porque eu era uma criança e eu negociando com pessoas adultas, pessoas de 30 anos de idade, e eu falando, olha, vai ser assim, assim assado, eu quero que você entre em tal horário, eu vou colocar, me manda a sua foto, me manda a sua habilidade, eu vou colocar no flyer a sua fotografia, vou te mandar uma camiseta, eu quero que você divulgue também, e as pessoas, não, pode confiar, estaremos lá. Eu falei, então tá bom. E assim as coisas foram evoluindo. Mandei fazer os flyers, mandei fazer as camisetas com o dinheiro que eu tinha. Descobri uma empresa de segurança. E aí eu imaginei, quantas pessoas eu quero nessa festa? Eu quero mais ou menos umas 1.000 pessoas nessa festa. Então, quantas seguranças precisam ter? Precisa ter mais ou menos para cada grupo de 50 pessoas um segurança. Aí você fala, poxa, se precisa de um segurança para 50 pessoas, a gente está falando que vai precisar de 20 seguranças. Quanto custa cada segurança? Custa R$ 100. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Você aceita receber depois do evento? Aceito. Então, bora. E eu fui negociando com os fornecedores. Chamei uma empresa que fazia o som de todos os eventos, desses eventos que eu conhecia. E o dono da empresa de som, que fazia som para grandes eventos, era um cara extremamente habilidoso, muito forte no som. Ele foi, qual a estrutura do espaço, qual a quantidade de pessoas que você estima, fez um planejamento, fez lá uma proposta, R$ 5.000 para fazer o evento.
toda a sonorização do evento. E eu falei, tá fechado, você aceita receber depois do evento? Ele, não, aceito. Eu falei, então tá tudo certo. E assim eu comecei 2 ou 3 meses antes a divulgar a minha festa. Divulgar. Na ocasião, nós não tínhamos as redes sociais que existem hoje. Havia o Orkut. Então, era scrap o dia inteiro e a noite inteira. Eu ficava o dia inteiro e a noite inteira mandando os scraps, que eram as espécies de mensagens daquela época, com um textinho padrão, falando, no dia tal, horário tal, com esses DJs vai acontecer a festa Sunshine em tal determinado lugar, gostaria de convidá-los, se quiser comprar um convite antecipado, vai em tais lugares que tem lá os pontos de venda, se você quiser que eu te encontre, me avisa, a gente se encontra, ou na porta você vai comprar o ingresso. Antecipado custa um pouco mais barato, na porta custa um pouco mais. E martelando, eu ficava 100% do meu tempo praticamente dedicado a isso. Eu parei com a minha dedicação escolar, educacional. Os meus pais, na ocasião, nunca tinham visto um filho empreendendo naquela magnitude e vendo que de fato estava acontecendo alguma coisa, mas eles não conseguiam nem mesmo controlarem aquilo. E aí eu sinto que eu devo ter colocado os meus pais em lençóis difíceis, porque imagina você colocar seus pais em uma situação de ver você realizando uma coisa grande e não querer paralisar, ao mesmo tempo que você está exposto a dezenas de riscos, muitos deles relevantes, mas que esses riscos podem te proporcionar um crescimento, um ganho, uma maturidade, uma carreira, enfim. E eu avançando, e eu nessa ocasião estava muito habilidoso com as minhas palavras, com os meus convencimentos, então eu convenci os meus pais de que eu era um empreendedor, de que eu estava tocando o meu negócio, a ponto de eu acordar muito cedo e ir para a porta de escolas para divulgar, porque era uma festa para pessoas ali de baixa renda, baixa e média renda, então as escolas particulares da região, para o ensino médio, escolas públicas da região, eu ia lá divulgar. Eu tinha um grupo de pessoas que aceitaram ser os promoters, que eram pessoas relevantes dentro desses colégios que iam com a camiseta, divulgavam, vendiam ingressos e que por resultado da venda do ingresso ganhava 1 ou 2 ou 3 ingressos para poder ir de graça. Então eu fiz toda uma sistemática bem organizada, bem estruturada para fazer isso ser viabilizado. E trabalhei ali mais ou menos uns 3 meses. Dia e noite trabalhando, indo em lugares que não eram adequados para mim. Eu era ainda jovem e eu já ia em porta de eventos, então sexta-feira à noite eu ia. Sexta-feira à noite tem os bares, as festas, as baladas acontecendo, e eu ia até esses lugares que hoje eu consigo compreender que eram totalmente impróprios para eu estar naquela idade, naquela situação. E os meus pais sempre foram muito cuidadosos com os filhos, e eu consegui convencê-los de que na verdade eu estava ali porque eu estava trabalhando, porque eu era um empreendedor. E imagina a dificuldade para eles, e eu com certeza fui o causador de briga entre eles, e isso me entristece bastante, porque com certeza isso causou um grande mal-estar dentro de casa, uma confusão de sentimentos em muitos. Os meus irmãos mais velhos, que sempre tiveram controle dos meus pais para poder estar em determinados ambientes, os meus pais de terem aquele conflito de sempre terem controlado os filhos, cuidado dos filhos, e eu estar ali num ambiente que talvez não fosse adequado, mas eu com a ideia, com o conceito de que eu estava trabalhando, me dedicando ao empreendedorismo, e estava ali. Final de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, 24 horas focado naquele evento. Chegando próximo do evento, né, eu comecei a ficar muito entusiasmado, estava tudo bem organizado, tudo andando, e eu com contas a pagar. Hoje, olhando no aspecto empresarial, eu tinha um contas a pagar muito grande e um contas a receber desconhecido. Porque eu não sabia quantos clientes entrariam na festa, quantas pessoas iriam na festa, e eu tinha feito a conta que teria que ir
pelo menos 1.000 pessoas para que tivesse o resultado que eu precisava para pagar todo mundo e ainda sobrar um dinheirinho. E 1.000 pessoas, gente, é muita gente. São muitas pessoas. Então, colocar 1.000 pessoas num espaço, num lugar, numa festa, sendo que eu nunca fiz festa, eu nunca fui conhecido nesse setor, eu era um outsider, eu nunca tinha tido experiência naquele setor, era muito difícil. E eu não via isso, eu simplesmente via a outra margem do rio. Eu não via as dificuldades, eu não via as barreiras, eu não via os obstáculos, eu simplesmente segui, avancei com coragem, com ousadia e avancei. Eu estava muito feliz e eu não percebia que eu tinha uma conta a pagar de mais ou menos 15 mil reais ou até mais, e que eu tinha contas a receber que poderia ser zero ou poderia ser muito, mas eu era desconhecido. E isso é um grande desafio. Você, empresário, empreendedor, alguém que está começando um negócio, você tem que saber claramente quanto que você tem para pagar, quanto você tem para receber, se isso vai condizer, se isso vai sobrar dinheiro para pagar ali as suas contas, para sobrar um dinheiro para você tem que ter uma organização bem clara. E eu estava muito entusiasmado, feliz. Até que chegou o dia D, o dia do evento, era um sábado, e eu acordei muito feliz, muito contente. Devo ter dormido poucas horas, porque os dias que antecederam eu trabalhei intensamente para divulgar ainda mais o evento, mas eu tinha um combinado com algumas pessoas, que no sábado do evento, na parte da manhã, eu passaria nos pontos de venda para pegar os convites que sobraram, pegar o dinheiro daqueles convites que foram vendidos e deixar ali alguns convites de cortesia para aquelas pessoas que me ajudaram. E que no período da tarde eu me reuniria com os promoters, todos os promoters, que eram as pessoas que me ajudaram a vender, eles iriam até o salão, me entregariam ali os convites que sobraram, me entregariam o dinheiro das vendas e ali eu já teria uma grande grana disponível para eu começar a pagar algumas contas ou para eu já conseguir ter uma ideia do sucesso que seria a venda. Porque geralmente, quanto mais venda antecipada, mais a chance de ter a venda depois na porta, na bilheteria, que custa mais caro. Por quê? Porque as pessoas vão falar umas com as outras, dizendo, olha, eu vou na festa tal, você não comprou o convite? Vai lá e paga o preço de bilheteria, que é um pouquinho mais caro. E eu super entusiasmado, já pensando, nossa, eu vou ter um grande sucesso, vai ser uma bênção, vai ser top, vai ser legal, tô contente. Meu sorriso de orelha a orelha. E aí eu passei no primeiro ponto de venda, falei, ó, vim buscar os convites. Aí, tá aqui, ó. Falei, ué, mas tem aqui 50 convites, eu deixei 50. Aí a pessoa, então, não vendeu nenhum. E eu, meu Deus do céu, que louco, devem ter ido no outro ponto de venda. Fui no outro ponto de venda, ó, vim buscar o convite, ó, tá aqui, 50. Falei, meu Deus, mas eu deixei 50. Não vendeu nenhum? Não, não vendeu nenhum. Falei, mentira. Fui no outro ponto de venda. Ó, tudo bem? Aí eram uns amigos, ó, aqui, Léo, 45. Falei, meu, só vendeu 5. Só vendeu 5. Falei, meu Deus do céu. Aí, meu coração já começou a disparar. Foi a primeira sensação de medo grande que eu tive. Eu falei, meu, deixei 150 convites e vendeu 5 convites. E agora? Isso representa aqui 100 reais, cento e poucos reais. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, falei, veio uma paz assim no meu coração, dizendo, vai cumprir os seus objetivos, vai fazer aquilo que você tinha que fazer. E aí eu fui fazer as outras coisas, fechar alguns detalhes, e aí fui ao salão, ver como que estavam ali as preparações, porque havia decoração, havia alguns detalhes específicos ali da organização, separação do ambiente que seria o camarote, a organização do espaço do DJ, enfim, algumas coisas nesse sentido. E começaram a chegar os promoters. E aí o primeiro, tá aqui os 20 convites que você me deu. Eu falei, mas você não vendeu nenhum? Não, não vendi nenhum, não consegui. Aí veio o outro dos 20, me devolveu 18. Nossa, meu, uma desgraça, gente. Quando eu terminei de me reunir com todos os promoters, que devia ser mais ou menos uns 20 promoters, devia ter vendido ali uns 15 convites no máximo. No máximo. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu estou de fato em maus lençóis. Eu não tinha vendido nada.
Eu devia ter ali em dinheiro algumas centenas de reais, uns 300, 400 reais nas minhas mãos e uma dívida que ia ser cobrada em alguns instantes, em algumas horas, de mais ou menos uns 15 mil reais ou mais. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu orei a Deus naquele momento, deitado num puff, olhando para o céu, falando, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que doideira! Eu tô lascado, eu tô ferrado. E ainda assim, nesse momento, eu não consegui enxergar que eu tomei decisões que me levavam diretamente ao risco, que me levavam diretamente a problemas significativos. E aí, passado algumas horas, já era início da noite, chegou o caminhão do som, aquele empresário de 30 e poucos anos, um cara bem sucedido do setor de sonorização, e ele chegou, quando eu vi o caminhão chegando, porque era muito som, eu corri lá e falei, parou, não vai descarregar, cara. Aí ele, por quê? Eu falei assim, porque eu contratei você, mas eu não vendi nada de convite. Então não vai vir ninguém e eu não vou ter dinheiro para te pagar. Então vai embora, eu não quero você aqui. E aí ele falou assim, olha, calma, eu já fiz milhares de eventos, cara. Eu tenho muita experiência em evento. E eu sei que essa sua insegurança, esse seu medo, ele é verdadeiro. Faz todo sentido você ter ele. Mas pensa o seguinte, aí dentro desse salão, é um salão gigante, um salão grande, um salão com uma infraestrutura que se não tiver um som adequado para 1000 pessoas, que é o que você pediu, se vier 1000 pessoas, não pense em ter uma segunda edição da sua festa, porque o som vai ser de tão péssima qualidade que ninguém vai querer participar mais. E vão reclamar da sua festa. Vão ficar bravos. Pode até ter gente que peça o dinheiro de volta. Agora, se você tiver o som que eu trouxe e vier as 1000 pessoas que você se programou para ter, essas pessoas vão gostar tanto da qualidade do som, da infraestrutura, da organização que você está tendo, que elas vão querer uma segunda edição. Você fez um bom trabalho? Ele me perguntou e eu disse sim. Ele falou, você divulgou muito? Eu falei sim, dia e noite, por quase 3 meses. Ele falou, você garante que foi de fato o seu melhor? Eu falei sim. Ele falou, então não se preocupa, o que tiver que ser vai ser e vai ter um sucesso. E ele me convenceu a virar para ele naquele momento e falar assim, então desce tudo daí e instala. Olha que loucura. Olha que ousadia. E ele, um adulto, convencendo uma criança de que realmente eu tinha que ter, e eu conversando de igual para igual com ele, e tomei a decisão, vai lá e instala. Pelo menos ele já sabia do risco, né, que não tinha vendido nada. Mas o cara foi lá, instalou toda aquela infraestrutura de som, toda aquela organização, e ficou lindo, mas eu não tinha nada vendido. E isso já era mais ou menos umas 7 horas da noite, e a festa estava prevista para começar em torno de 9h30, 10 horas da noite. E ele instalou, levou ali algum tempo, depois foi embora, disse que no dia seguinte, logo cedo, ele voltava para desinstalar, receber o dinheiro dele e ir embora. Falei, ok. E fiquei ali esperando, eu já estava pronto para o evento, eu fui pronto para ficar lá, e aí chegaram alguns amigos meus da minha organização, e aí me perguntaram, e aí, como é que tá? E eu falei, olha, tá feio o negócio, não tem nada de dinheiro aqui, não vendemos muito. E aí ficamos ali conversando, e nisso os meus pais em casa, o meu pai e os meus 2 irmãos mais velhos, eu pedi para que trabalhassem comigo na noite, para ficarem nos caixas, cuidando da recepção do dinheiro. E os meus irmãos contam que o meu pai, um pouco antes de sair de casa, coitado, meu pai, uma pessoa simples, nós não somos de família de origem abastada, somos de família classe média, normal. E aí meu pai pegou um talão de cheque e virou para os meus irmãos e falou assim, hoje é o dia que seu irmão conseguiu ferrar com a nossa vida. Porque ele imaginou que ele ia ter que dar cheque para todo mundo para não sofrermos alguma coisa, porque de fato o impacto seria muito grande, né? E meu pai também, dentro das perspectivas dele, ele não conseguiu me trazer o que precisava para me paralisar
E eu avancei numa intensidade, numa velocidade tão grande que... Mas meus irmãos me contaram isso, me confidenciaram, e aí eles saíram os 3 para ir até o salão, para se organizarem ali, porque eles me ajudariam na organização, na recepção, na portaria. Especialmente no cuidado do dinheiro ali de quem entrasse. Eles chegaram lá por volta de umas 9 horas da noite. Esse dia foi um dos dias mais eletrizantes da minha vida. E aí chegaram lá por volta das 9 horas, cumprimentaram, nos organizamos, meu irmão Rodrigo vai ficar aqui, meu irmão Israel aqui, pai, o senhor fica ali naquela outra bilheteria e vamos seguir aqui. Gente, quando deu 9h30 da noite, começou a chover. Mas não começou a chover pouco, começou a chover muito, muito mesmo. Um dilúvio começou a cair. Eu nunca vi tanta chuva caindo num dia só. Aquela chuva que o granizo não fazia parte daquela sistemática de chuva, mas era uma chuva forte, aquela chuva que você vê a gota grossa caindo no chão. Nossa, que medo que surgiu naquele momento. Um frio na barriga, um aperto no coração, uma sensação de tristeza com insegurança, com desconforto. E os DJs começaram a chegar. Oi, aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tô tudo bem, vai lá, vai se organizar lá, já vamos começar a colocar uma música, vai que daqui a pouco a turma tá chegando, viu? E aquele entusiasmo natural, mas meio enfraquecido já, porque eu não tinha vendido nada, o dia tinha sido difícil, começou a chover, uma dívida a ser paga e, era uma situação bem desconfortante naquele momento. E choveu por mais ou menos 1 hora. E a chuva parou. Parou lá pelas 10h30. Nesse horário, devia ter umas 30 pessoas dentro de um salão que caberia facilmente umas 1.500, 1.700 pessoas. E eram meus amigos, os promoters, os amigos dos pontos de venda, os meus familiares, e a gente ali, aquela luz acesa, porque não dava nem para apagar a luz, porque meu Deus do céu. E a chuva passou e começou a chegar. 1 pessoa, 2 pessoas, 3. Em 1 hora já tinha chegado umas 100 pessoas. Mas naquele espaço grande, ainda estava muito vazio. E ainda estava muito longe do que precisava. Em mais 1 hora, chegou mais 100. E aí meu irmão falou assim, Léo, tá chegando gente. Eu acho que o fato de ter chovido, de não ter vendido, as pessoas conheceram, ouviram falar da festa e vão vir e vão comprar na bilheteria. Meu irmão mais velho falou isso, o Rodrigo, o mesmo que foi meu sócio lá no primeiro negócio. E ele falou, vamos aumentar o valor aqui na bilheteria? Faz todo sentido. E eu falei, bora, aumenta aí, quanto que você acha? Ele falou, não, vamos aumentar, mas vamos colocar o dobro, porque as pessoas estão vindo. E como choveu, eu acho que não deve ter muita coisa para as pessoas fazerem aqui na cidade hoje. Então deve ter só a sua festa e talvez as pessoas tenham que ir para longe. Vamos aumentar. Eu falei, aumenta. Começou a vir gente, e teve gente entrando naquele lugar até 3 horas da manhã. No total de pessoas que chegou, bateu quase 1.300 pessoas naquele evento. O meu irmão Israel foi para casa umas 3 vezes para levar dinheiro para casa, porque como era só questões físicas, não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, a gente não tinha maquininha. Eu que ia cuidar daquela organização de entrada. Então era só dinheiro. E meu irmão foi umas 3 vezes para casa para levar o dinheiro e para ter segurança. E ali, naquele auge da noite, eu olhando aquele volume de pessoas, aquele milagre que tinha acontecido na minha vida, eu realmente chorei e fiquei feliz, agradecido a Deus por tudo aquilo, entusiasmado, com um sorriso de orelha a orelha. O meu pai, minha mãe estava em casa, meu pai estava assim, o que meu filho fez, meus irmãos, o que meu irmão fez, era um fato, um acontecimento extraordinário para um adolescente ter feito. Todos aqueles profissionais de festas que já tinham festas consolidadas, eu os convidei, os dei
dei o convite para eles irem, eles me abordaram e reconheceram, olha, que habilidade foi essa? O que aconteceu para você fazer uma festa tão grande? A nossa primeira festa tinha 500 pessoas, tinha 300 pessoas, a sua primeira tem 1.000 e tantas pessoas. Que festa linda, que festa bonita, parabéns. As pessoas me reconhecendo sobre o feito que eu tinha conseguido realizar. E aí voltamos para casa ao final da noite, consolidamos o dinheiro, fizemos o cálculo do percentual do dono do salão, levei o dinheiro para ele, entreguei na mão dele, apertei a mão dele como um adulto faz com seus compromissos, levei o dinheiro dos seguranças, levei o dinheiro do cara do som, levei o dinheiro de cada um dos DJs, agradeci individualmente cada um deles, agradeci pela parceria, pela crença de que eu cumpriria o que eu tinha combinado com cada um deles. Agradeci pelos conselhos e fomos embora no início da manhã, 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã. Eu juntei o dinheiro, fiz a conta ali com os meus irmãos e com meu pai e tinha sobrado quase 5.000 reais ainda de tudo isso. Ou seja, fiquei sem o bar do evento, fiquei com 80% da bilheteria e ainda me sobrou, paguei todas as contas, ainda me sobrou à época por volta de 5.000 reais. Ninguém acreditava, eu não acreditava no que tinha acontecido. Eu não tinha acreditado, eu estava assim, numa confusão de sentimentos absurda, muito feliz, muito agradecido a Deus, muito agradecido pela ajuda do meu pai, dos meus irmãos, uma sensação muito boa, muito gostosa. Mas quais ensinamentos eu tiro desse acontecimento? São inúmeros. O primeiro que eu já mencionei para vocês é que eu não vi risco nenhum. Mas olha o tanto de riscos que eu estava envolvido. O risco de não ter ninguém nessa festa. E o risco de não ter dinheiro para eu pagar todos aqueles. Eram dezenas de pessoas. E eu não sei da índole de todas as pessoas. Então, poderia ter gente má, gente boa, gente que ia aliviar, gente que não ia. Mesmo que as pessoas aliviassem a minha dívida, a minha possível dívida, não seria o certo, porque eu fiz um combinado com aquelas pessoas. Então, sempre que você for se planejar para fazer algo, tenha certeza de que você vai conseguir cumprir aquele seu objetivo, especialmente aquele de pagar aquelas pessoas que você contratou, aquelas coisas que você comprou, aqueles serviços que você pediu para que prestassem a você. Tenha sempre essa clareza, seus compromissos você tem que arcar. Você tem que saber que dar um passo maior do que a perna pode te colocar em maus lençóis, pode te colocar em situações que você não se recupera na vida inteira. Então ali eu poderia, mesmo muito jovem, comprometer questões financeiras do meu pai, que talvez meu pai nem estivesse preparado para arcar com aquilo. Certamente ele não estava. Ele ia nos aliviar a curto prazo, mas a gente teria um desafio muito grande nos dias, semanas, meses seguintes se a gente não cumprisse com aqueles compromissos. Meu pai ia aliviar ali nossa segurança momentânea. Mas e depois? Muitas vezes a gente toma decisões arriscadas e nós não vemos, não enxergamos que nós estamos comprometendo mais do que nós. Nós estamos comprometendo pessoas que amamos, pessoas que gostam de nós, pessoas que querem nosso bem. Eu não tinha todas as ferramentas necessárias para se fazer esse evento, especialmente sobre administração. Eu fiz uma má negociação do ponto de vista da contratação do salão, eu comprometi uma importante parte da receita, que era as bebidas e a refeição que serviria ao longo do evento. Eu comprometi 20% da minha receita, e tudo isso porque eu não tinha dinheiro para pagar o valor do salão. Eu acho que o valor do salão, se eu pagasse à vista, era 3, 4, 5 mil reais. Mas no combinado que eu fiz, eu tive que pagar mais dinheiro, mais fontes de receita, colocar um sócio oculto
que teria 20% da minha receita de entrada. Então foi uma péssima negociação. Na hora eu enxerguei como ótima, porque eu queria viabilizar um lugar. Mas como administração, péssima, comprometendo grande parte do dinheiro que entraria naquele evento. Eu não tinha experiência nenhuma, então eu poderia ter me associado a pessoas que já tinham conhecimento, habilidade, para serem meus sócios ou para obterem mais informações, mas eu fui sozinho. Eu assumi 100% do risco daquele negócio. E assumir 100% do risco de algumas coisas não são necessárias. Muitas vezes você pode partilhar o risco, é muito melhor ter duas pessoas compartilhar, é melhor 50% do risco do que 100%. Ah, mas o ganho é 100%, legal, mas o prejuízo também pode ser 100%. Então, refletir sobre isso para tomar uma decisão correta é fundamental. E um dos pontos mais sensíveis que envolve isso é o tipo de negócio que você está empreendendo. Eu tive muitos desafios ao longo dessa trajetória. Um dos desafios foi que, numa determinada situação em que eu estive divulgando a festa, eu fui agredido por algumas pessoas e eu tive um grande problema. Fui parar no hospital. E os meus pais, imagina só, meus pais sempre cuidaram, zelaram por mim e pelos meus irmãos, se viram numa situação em que, de conflito emocional, espiritual e também de si mesmo, das suas identidades, por verem que eles permitiram de alguma forma que eu fizesse um negócio que era para adultos, que não era apropriado para um adolescente fazer. E eu me meti num negócio que não era apropriado para a minha idade. E isso todo mundo pode acabar passando, ou porque não é apropriado para a nossa idade, ou porque não é apropriado para os nossos valores, ou porque não é apropriado para os nossos propósitos, ou porque a gente talvez não tenha maturidade para entender exatamente quais são os nossos propósitos, a gente ainda não conseguiu entender quais são, não conseguiu compreender quais são, não conseguiu enxergar quais são os nossos valores. Às vezes a gente tem isso dentro de casa, mas a gente pode se confundir no meio do caminho. Definir um negócio simplesmente porque aquilo dá dinheiro não é o caminho, e esse foi um dos principais fatores que me definiu ir para o evento. Eu quis fazer evento porque dava muito dinheiro, porque tinha jovens ganhando dinheiro com isso, ganhando popularidade, e eu queria ser também aceito por um determinado grupo de pessoas, eu queria ser aceito por um determinado grupo de empreendedores, eu queria ser visto, entendeu? Eu queria ter a possibilidade de comprar coisas mais relevantes, bens patrimoniais, ser famoso, ser conhecido. Isso tudo foram minhas motivações. Não que há pecado nisso, mas talvez esse não seja os principais fatores que devem determinar o caminho que você vai seguir. Hoje, eu sei que isso não faz parte de mim, que não é o caminho que eu deveria ter seguido, mas fez parte da minha história, foi importante para forjar quem eu sou, para contribuir para o conhecimento que eu tenho. E hoje esse conhecimento está sendo compartilhado com você, porque eventualmente você está no meio de uma situação em que envolve riscos, em que envolve a necessidade de se planejar melhor, que envolve a necessidade de ouvir mais conselhos, que envolve a necessidade de confrontar a si mesmo se esse é o caminho que você deve seguir. Talvez o caminho que você esteja seguindo vá contra os seus princípios, vá contra os seus valores, vá contra aquilo que te afasta dos seus propósitos, te afasta de Deus, te afasta da sua espiritualidade, te afasta de coisas que são adequadas, agradáveis, confortáveis, seguras. Então você precisa refletir se você está no caminho certo ou não. Analisar os riscos envolvidos num projeto são fundamentais. Hoje eu consigo enxergar riscos de tantos lugares que até me limita a dar um próximo passo. E às vezes eu até faço a reflexão, será que o conhecer riscos não me fez me tornar inseguro para a tomada de decisão de um negócio um pouco mais arriscado? E a resposta é sim. Mas por quê? Porque eu busco segurança. E por que eu busco segurança? Por que eu sou mais conservador do que eu era antes? Porque hoje eu sei o tamanho do problema que eu vou ter que assumir se não der certo.
Hoje eu sei o tamanho do problema que eu vou ter que resolver se isso não der certo. Hoje eu sei do impacto que isso vai trazer para minha família se isso não der certo. Poxa, mas eu não posso tomar então a decisão de seguir por algo um pouco mais arriscado para ter um ganho mais substancial? Você pode. Mas entenda quais são os riscos, esteja ciente de que naquele rio tem jacaré. Entenda que naquele rio tem jacaré o suficiente para comer você vivo ou não. E divida isso com mais pessoas. Talvez tenha uma pessoa que vai te falar assim: você não quer caminhar mais 2 quilômetros? Tem uma ponte ali na frente. Você atravessa de um lado para o outro sem correr risco. Anda 5 quilômetros para o outro lado que tem um barco. E você atravessa sem correr risco. Então, ter a capacidade, a maturidade de se conectar com pessoas experientes, habilidosas, que já viveram situações, que podem te aconselhar caminhos a serem seguidos para reduzir os riscos, é maravilhoso. Eu já corri outros riscos, mas em magnitudes diferentes, em situações diferentes, e sabendo quais são esses riscos. Compartilhando com pessoas que eu amo, que eu gosto, para que elas estejam cientes se elas estão juntas de mim caso esse risco se concretize. Porque se der certo, todo mundo vai querer curtir junto. E se der errado, todo mundo vai te ajudar? Saber quem são as pessoas que vão te proteger, como meu pai fez pegando o talão de cheque e levando no bolso, para me proteger, é fundamental. Talvez não vai ser seu pai, vai ser seu amigo, talvez não vai ser um amigo, vai ser um mentor, talvez vai ser uma pessoa até desconhecida que vai aparecer para te ajudar. Mas quem são essas pessoas, você sabe? Graças a Deus, eu sou grato a Deus por Ele ter guardado a minha vida, apesar de eu estar em um momento que me colocou em um lugar que eu não desejo estar, que não era apropriado para a minha idade, que não era adequado. Havia pessoas nesse contexto que não eram para eu conviver, em nenhuma fase da minha vida, e eu convivi. Eu fui exposto a situações que não era para eu ter vivido nunca, mas eu fui exposto. Situações que eu vivi que machucaram a minha vida, são traumas que eu tenho que carregar, que eu tenho que trabalhar. A maioria deles eu sou super bem resolvido com isso, mas isso tudo me forjou quem eu sou. E talvez eu não precisaria ter vivido isso para ter dinheiro, para ter conquista. Então, isso tudo são fatores que nós precisamos refletir, independente da nossa idade. Independente se nós somos novos, adultos, velhos, cada um de nós tem um desafio a ser vivido em alguma área da nossa vida que precisa de maturidade, de humildade, de reconhecimento de que nós não temos tudo que é necessário. Especialmente na parte espiritual, que nós estaremos sempre buscando o melhor de Deus para as nossas vidas, sempre buscando conhecer mais, para agir melhor, para ter uma vida melhor e para estar alinhado com os propósitos de Deus. Isso é o que eu sigo para a minha vida. Então, foram vários ensinamentos, é uma história muito bacana, muito atraente, muito estimulante, mas ao mesmo tempo com vários riscos, vários desafios, várias dificuldades, vários problemas que eu tive e que eu poderia ter tido ainda maior se não fosse a poderosa mão de Deus me guardando, mesmo eu estando num vale, mesmo eu estando num lugar que não era para eu estar, mesmo estando num lugar que Deus não, tenho certeza que Deus não gostaria que eu estivesse ali, mas Deus me guardou. Aquela festa não vieram mais de 1.000 pessoas, quase 1.400, 1.300 pessoas ali, para eu me vangloriar. Não, foi a mão poderosa de Deus me salvando de eu ter problemas maiores. Tenho convicção disso. Eu estava num ambiente muito desafiador, um ambiente muito sensível, com muitos riscos. Riscos que eu tratei aqui muito relacionados a questões financeiras, a questões de negociação, a questões de administração, mas e os riscos ocultos que estavam envolvidos? Uma noite, numa balada, um lugar impróprio para um adolescente, um lugar que não fazia parte dos meus valores essenciais, o que tinha ali naquela noite? Bebidas em intensidade, eventualmente poderia ter coisas ilícitas acontecendo e eu estava ali no meio, participando ou não, eu estava ali no meio.
Poderia ter brigas, poderia ter furtos, poderia ter coisas que acontecem na noite, na madrugada. Ah, mas tem muita gente boa. Sim, a maioria das pessoas que foram eram pessoas de gente boa, pessoas agradáveis, que estavam indo lá se divertir, passaram uma noite de diversão, de entretenimento. Mas, de novo, eu não enxergava todos os riscos. Se você compreende os riscos que você está exposto, você sabe se proteger melhor, tomar melhores decisões. E é disso que a gente tem que ter como essencial para as nossas vidas, para os caminhos que nós desejamos seguir, para proteger a nós mesmos e as pessoas que nós amamos. Então eu desejo que esse conteúdo, que tem a ver com a minha história, com uma parte pequena da minha vida, ainda quando adolescente, lá entre os 14 e 15 anos de idade, tenha sido aí proveitoso para você, que você consiga tirar lições disso, ou simplesmente ter ouvido um pouco da curiosidade da minha vida pontual, e que se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém que você conhece, um amigo, um familiar, um conhecido, manda esse link agora para essa pessoa. E antes da gente terminar, eu quero que você curta esse conteúdo e se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda a levar mais conteúdo para mais pessoas e para que você também fique ligado nos novos conteúdos que semanalmente nós compartilhamos. Em breve, mais histórias do Léo, experiências para que você possa, junto comigo, reconhecer que nós sempre precisamos dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso e sermos, de fato, aquelas pessoas que entregam o melhor de nós para a sociedade. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com você? Mais um episódio aqui do Léo Santos Podcast, um conteúdo sobre carreira, negócio e empreendedorismo. Nesse novo momento, vamos falar sobre algumas experiências minhas, algumas vivências que eu tive, algumas situações que eu convivi, ou que eu vivi, ou que eu ouvi de alguém. E tudo isso para a gente poder dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso, para a gente avançar, para a gente crescer juntos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, ainda muito jovem, foi o meu primeiro empreendimento. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho das minhas histórias bem na minha juventude. Um ponto legal é que desde que eu era pequenininho, meu pai sempre trabalhou em empresas. Meu pai teve essa oportunidade de trabalhar em empresas e na década passada, 2, 3 décadas atrás, as pessoas tinham que trabalhar de social fielmente. Até poucos anos atrás, ainda trabalhava de terno e gravata, né? Meu pai sempre trabalhou em grandes empresas, sempre na área de tecnologia. Meu pai sempre trabalhou nessa área, e eu tinha a visão de que eu sempre trabalharia também em empresas, também em tecnologia, seguindo os passos do meu pai. O pai sempre foi, de fato, uma grande inspiração para eu entrar no mercado de trabalho. Então, ainda pequeno, eu me vislumbrava no futuro trabalhando em empresas, trabalhando com tecnologia, porque meu pai trabalhava com tecnologia, me via vestido de terno, com uma pastinha, e, de fato, os anos se passaram e eu trabalho em empresa, sou um dos líderes da empresa que eu trabalho, não uso aquela pastinha que meu pai usava, né? Não trabalho com tecnologia, trabalho com outra área, não uso aquela pastinha, uso uma outra, diferente, um pouquinho mais moderna. Trabalhei por muitos anos de terno e gravata, mas a minha primeira experiência com terno e gravata ainda foi muito jovem. Eu devia ter mais ou menos uns 13 para 14 anos de idade. Eu não vou saber precisar exatamente, porque os anos se passaram e ficou na minha memória, mas eu lembro que foi mais ou menos entre os 13 e 14 anos de idade. O meu irmão mais velho, eu sou de uma família de quatro filhos, e eu sou o terceiro dos filhos, né? E o meu irmão mais velho, certa vez, sofreu um acidente, ficou impossibilitado de trabalhar, ficou afastado pelo INSS, e ele teve que ficar em casa de repouso durante muito tempo, para ele poder se recuperar daquele acidente que ele tinha tido. Então, durante esse período foi bem desafiador para ele, porque ele já tinha um determinado salário, uma remuneração na empresa que ele trabalhava. Ao ficar afastado, essa remuneração ela diminuiu substancialmente. E ele
Se você refletir aí 20 anos atrás, as empresas não tinham sites como tem hoje. Então, as empresas que tinham um website para mostrar o seu catálogo de produtos ou os serviços prestados por essa empresa, quem aquela empresa era, quais eram os clientes atendidos, fazer aquele portfólio, aquela apresentação sobre a empresa, não era tão comum como é hoje. Hoje qualquer empresa tem um site. Até mesmo antes da empresa ser criada, muitas vezes o empreendedor já criou o site, porque hoje a tecnologia avançou tanto que você tem sites e aplicativos que permitem você criar um website em questão de instantes, de segundos. Mas há 20 anos atrás, isso não era tão comum. Isso era bastante complexo, na verdade, e bastante caro. E o meu irmão, ele teve uma experiência trabalhando como designer e como programador de sites há 20 e tantos anos atrás. Ele se especializou nessa área, que era uma área ainda em desenvolvimento, e ele aprendeu a desenvolver sites para grandes empresas. Trabalhou com isso durante um tempo. Mas ele teve a mudança de carreira ali para uma outra companhia, foi quando ocorreu dele ter esse acidente, infelizmente. E um dia, eu em casa, conversando com ele, e ele meio frustrado, eu falei, o que foi? Por que você está entristecido? Ele falou, porque eu tô sem dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Que é normal para uma pessoa jovem, né? Ele tinha 20 e poucos anos, e ele falou ali, eu preciso ganhar dinheiro, preciso de dinheiro, eu tô sem dinheiro, tô afastado aí, não tô recebendo a minha remuneração. E aí eu tive uma ideia naquele momento. Eu falei assim, poxa, você não sabe fazer sites? Ele falou, sei. Falei, para você fazer o site, você não consegue fazer a maior parte daqui? Ele falou, consigo. Pego o notebook e trabalho, né? Naquela época estavam começando os notebooks, era ainda aqueles notebooks de quase 3 centímetros de largura, né? E aí ele falou, eu consigo, mas precisa de cliente para eu fazer site. E não é tão fácil conseguir um cliente. E aí foi uma das primeiras experiências que eu tive como empreendedor e também como vendedor, que é a minha essência principal. Eu disse para ele, eu vendo para você então. Eu vou atrás de um cliente e eu vendo esse site, e se eu vender esse site, você faz e a gente divide. O que você acha dessa ideia? E ele falou, brilhante, mas você não vai conseguir vender. Você é uma criança, você é um moleque, não vai conseguir vender nada. E eu disse, não, se eu não vender, qual é o seu prejuízo? Zero. Agora, se eu vender, é lucro para nós dois. Então, faz o seguinte, me empresta uns ternos seus aí, eu boto ele, saio andando, e se eu vender, show de bola. Se eu não vender, foi dedicação minha, investimento meu, do meu tempo, da minha energia. Isso criança. E ele disse, tá bom, moleque, vai lá, vê se você consegue fazer alguma coisa. E aí, a partir daquele dia, eu botei os ternos dele, uns ternos grandes, meu. Sabe quando você olha assim, você vê que o defunto era maior do que o sujeito? E aí eu botei aqueles ternos, botei a camisa assim, bem mais ou menos, e fui pra rua, cara. E fui andando. Eu sou da cidade de Osasco, a cidade que eu amo, e eu andei essa cidade, meu irmão. Andei. Eu ia de comércio em comércio, batendo na porta, pedia licença. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Leonardo, eu vendo sites. Você não quer fazer um site para o seu estabelecimento? E aí as pessoas iam de não em não, como é comum para um vendedor receber nãos. O vendedor, ele é forjado na negativa, ele é forjado pela quantidade de não que ele recebe na vida dele. Mas essa forja é o que sustenta ele para alcançar o sim. É o que sustenta ele para a felicidade e alegria que ele vai ter quando ele receber o sim. E depois que ele aprende essa dinâmica de receber o sim, ele não para mais. E eu ia de comércio em comércio, ia perguntando, você não quer um site? Você não quer um site? Você não quer um site? Uma criança de terno. E, fui indo. E eu ia aprendendo ali, através das minhas andanças, a como falar um pouco mais sobre aquilo. Eu tinha pouco conhecimento, não tive uma preparação sobre
todos os detalhes acerca de um site, questões técnicas, coisas que hoje, com mais maturidade, talvez eu perguntaria antes para o meu irmão. Olha, quanto tempo leva para fazer um site? Quais são as características técnicas necessárias para se fazer um site? Quanto custa um site? Enfim, pegar ali descrições técnicas para eu ter mais condições de compartilhar isto com o meu cliente. A única informação que eu tinha disponível naquele momento quer comprar um site? E fui andando de rua em rua, de bairro em bairro, e quando eu vi eu já tinha cumprido quase que Osasco inteiro. Num dado dia, passado alguns meses fazendo isso, toca o meu telefone, um dos primeiros celulares aí da história, aqueles celulares grandes, toca meu telefone e eu atendo. Alô, quem fala? Olha, aqui é o fulano de tal, eu sou da empresa tal, era uma farmácia de manipulação. Você passou aqui e falou com o meu irmão. Eu sou o dono da farmácia de manipulação, meu irmão disse que você passou aqui, ele te recepcionou, você explicou que faz sites para empresas e eu estou interessado, eu quero fazer uma reunião com você para entender tudo que funciona, como que porque talvez eu vou contratar de você um website. E nossa, eu falei ok, quando que você quer? Ele falou um dia, eu falei ok, tá fechada a reunião. E eu fiquei extremamente feliz. Foi uma sensação de alegria absurda. Absurda. Era uma alegria que não cabia em mim naquele momento, porque era o primeiro sim que eu tinha recebido. E não era um sim de contratação, era um sim de aceitar fazer uma reunião. Ou seja, dentro de um funil de vendas, que tem várias etapas, eu só tinha passado da primeira etapa, que era a etapa de um lead, de um potencial comprador, para a etapa seguinte de reunião para explicação do produto, validação técnica, para ver se faria sentido. Mas eu não entendia as técnicas de vendas. Eu simplesmente fiquei entusiasmado, feliz, agradecido a Deus por ter essa oportunidade. E aí, eu não estava em casa nesse dia. Eu me lembro muito bem que eu estava no condomínio de alguns amigos e eu voltei para casa correndo. Era longe de casa, era mais ou menos uns 5, 6 quilômetros a distância desse condomínio até a minha casa. E eu voltei correndo, mano, feliz, contente. Nessa época eu era magrinho, novinho, então eu tinha disposição para andar muitos quilômetros sem dores nas costas, nos pés e com disposição. Quando eu cheguei em casa, que eu contei pro meu irmão, nossa, meu irmão ficou entusiasmado, feliz, contente. E ali estava nascendo um negócio, ali estava nascendo uma empresa em que eu era sócio do meu irmão, 50% de cada um. E nós não sabíamos disso. Então, meu irmão respondeu, cara, você conseguiu, que legal. Vamos lá agora, vamos fazer essa reunião, vamos se preparar, eu vou pegar aqui alguns modelos de sites que eu já fiz. Na época, 20 anos atrás, não tinha internet como tem hoje, não tinha infraestrutura que tem hoje, então ele precisou acessar os sites que ele já tinha feito, fazer o download ali das páginas, salvar num arquivo para poder mostrar alguns exemplos, né, o portfólio já de entrega que ele tinha tido para mostrar para o cliente. E aí nós fomos até aquela ocasião, até o cliente, no determinado dia e horário marcado pelo cliente. Chegamos lá, estava ele, o dono da farmácia de manipulação, a esposa dele e o irmão. Eles eram sócios ali, mas o sócio principal era aquele que tinha me ligado. E conversamos rapidamente, ele se apresentou, nós nos apresentamos, e aí ele falou, eu gostaria de conhecer um pouco mais, estou interessado em expandir a minha farmácia de manipulação, quero entender como que eu posso colocar mais publicidade sobre a minha marca, expor os meus produtos, expor a minha história. E aí ali a gente mostrou, através daqueles casos já realizados, um pouquinho de exemplos. Ele gostou, se convenceu e virou pra gente naquela mesa e falou assim, olha, tá contratado, vocês aí vão fazer o meu primeiro site. E nossa, na hora a gente queria jogar os papéis que tinha em cima da mesa dele pro alto, queria falar, meu Deus, dá um abraço aqui. E foi muito satisfatório pra gente, foi gostoso, foi agradável.
E ele virou pra gente e na sequência falou assim, quanto custa? E a gente não sabia quanto custava. Não tinha ideia. E aí meu irmão na hora lembrou de o custo de um site antigo que ele tinha feito e ele falou, R$3.000. E aí o cara falou assim, tá bom, eu aceito R$3.000. Como eu te pago? Na hora. E a gente, meu Deus, e agora? Aí meu irmão deu a ideia, falou, olha, me paga 50% agora e 50% quando eu te entregar o site. E aí o cara falou, tá bom, eu te pago com dinheiro? Aí meu irmão, pode ser. Meu irmão era um menino também, 20 e tantos anos, e eu tava só ouvindo ali aquela conversa e feliz, entusiasmado e sem saber exatamente o que a gente tava vivendo, mas eu tava muito feliz. E aí o cara levantou, foi até o fundo da farmácia de manipulação, abriu a porta, foi lá, se agachou, deu pra ver que ele tava mexendo em alguma coisa, certamente era um cofre, abriu ali, veio, ó, tá aqui, R$1.500. Meu Deus do céu, você não imagina a alegria, a felicidade, o entusiasmo que a gente tava em relação a isso. Aquela vitória, aquela conquista, aquele negócio fechado e o dinheiro ali na nossa frente. Ou seja, tivemos o nosso primeiro grande sucesso. Que coisa maravilhosa, que bênção. E ali a gente ficou feliz, nos despedimos, traçamos um plano para executar aquele trabalho e fomos para casa. E, meu, imagina a bagunça, velho. Indo embora, eu e meu irmão, eu e meu irmão mais velho, cara, olha a alegria. O seu irmão mais velho sempre é uma referência para você, aquela pessoa que você vislumbra andar junto, repetir os passos. Não importa se é um passo certo ou errado, você quer copiar seu irmão mais velho, você quer estar junto. E, meu, você ter a oportunidade de fazer um negócio com teu irmão mais velho, meu Deus do céu, que da hora, que gostoso que era. E aí a gente foi pra casa rindo e feliz, e zoando, fazendo brincadeira um com o outro. E aí chegando em casa, a gente sentou e discutiu, cara, como é que a gente vai fazer com relação a essa grana? Vamos dividir 50% para cada um agora? Como é que a gente faz? E aí o meu irmão deu uma ideia. Ele falou assim, olha, como você já trabalhou, você dedicou muito tempo buscando o cliente. E agora o cliente veio, o cliente pagou. Que tal você ficar com esses 50% da grana? Agora é a minha vez de trabalhar. Eu vou trabalhar, vou entregar o que eu prometi para ele. E aí os outros 50% ele me entrega. Aí eu fico com os outros 50%. Você topa? Eu falei, eu topo. Manda. Eu não tinha ali ideia se aquilo ia ser bom ou ruim, se era uma forma justa ou não. Eu simplesmente aceitei. Peguei aqueles R$1.500. Imagina, um garoto de 13, 14 anos com R$1.500 no bolso. Meu irmão, saí gastando, torrando, curtindo. Eu zoava tudo, meu. Comprei roupa, comprei besteira. Meu, era pipa, era linha com cerol, era peão, era bolinha de gude. Ia na vendinha que eu comprava ali um chiclete com o dinheiro que meu pai me dava, comprei logo a caixa de chicletes. E, meu, já era mais ou menos adolescente, meu, eu zoei o barraco, mano, e fiquei zoando o barraco por muito tempo. Porque R$1.500 há 20 anos atrás tinha um poder de compra muito maior do que o que a gente tem hoje. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, seria pelo menos 5 vezes esse valor, se não fosse mais, em poder de compra. Meu, eu torrei, eu curti demais. Só que, passado mais ou menos ali 1 mês e meio, talvez até uns 2 meses, o site não tinha sido entregue ainda. Meu irmão estava muito frustrado, porque meu irmão ia fazer a entrega do site, eu ia junto, e eu só ouvia ele falar, via ali que o sujeito tinha gostado de algumas coisas, não tinha gostado de outras, tinha muito ajuste a ser feito, sempre tinha alguma coisa a mais para ser feita e a entrega estava se prolongando e o meu irmão frustrado, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico, porque ele continuava duro, ele estava precisando de dinheiro, ele já era uma pessoa adulta, mesmo que ainda jovem, ele que falou para mim lá atrás de uma dor dele, meu, eu preciso de grana. E ele continuava sem grana, continuava duro, e aí
Por fim, ainda me via gastando dinheiro, rachando o bico o dia inteiro, feliz, com roupinha nova, com coisa boa. E um dia ele chegou e falou assim, cara, parou, você não tá indo trabalhar, você tá aí só curtindo. E aí o bonitão aqui, ao invés de ouvir o irmão mais velho, foi lá e zoou. Falou assim, mas você não tá conseguindo nem entregar um site, se eu sair para vender outro, você não vai conseguir entregar. Putz, grilo. Por que eu fui falar isso pro meu irmão? Aí ele faltou pouco para ele me dar aquela surra de irmão mais velho, mas o bicho ficou bravo demais, mano, ficou irritado. E ali a gente teve muitos ensinamentos, e foi o fim da nossa sociedade. Passado algumas semanas, ele conseguiu finalizar o site, fomos até a farmácia de manipulação, entregamos o site, o sujeito ficou contente, ficou feliz, agradeceu e nos deu um conselho. Disse assim, se vocês dois quiserem ter sucesso, vocês vão ter que parar de brigar. Vocês vão ter que ter uma boa relação, vocês dois. Porque isso é o que estraga vocês dois. Se vocês quiserem continuar nesse negócio, tendo sucesso, entregando, crescendo, vocês vão ter que se alinhar. E eu nem lembrava disso até alguns anos atrás, quando eu tive uma conversa com meu irmão sobre essa história, e ele me lembrou disso. E a partir disso, a gente entregou o site, o sujeito pagou os outros 50%, meu irmão ficou aliviado, resolveu o desafio e resolveu a dor econômica temporariamente. E como eu disse, a nossa sociedade não evoluiu, a nossa sociedade acabou, ela teve 100% de sucesso, porque ela teve um único negócio em uma área que provavelmente estava em franca ascensão, que hoje talvez poderia ter possibilitado nós sermos grandes entusiastas da tecnologia. Talvez nós poderíamos ser grandes empresários do setor de tecnologia, termos desenvolvido tecnologia que hoje está aí rodando, de ajudar empresas a fazerem seus sites em grande escala, com rapidez, os grandes aplicativos, os grandes sites que ajudam empresas a fazerem seus sites, seus designers. Nós poderíamos ter sido estas pessoas, estes profissionais, estes empresários. Mas nós não conseguimos. Nós não tivemos condição de avançar, porque nós fomos limitados àquela ocasião. Limitados em função de quê? De diversos fatores. E aí eu compartilho com você alguns dos ensinamentos que eu tive em relação a isso. Uma lição é: a imaturidade, ela mata qualquer tipo de desejo de sucesso que você queira ter. Eu era uma criança e o meu irmão era um adolescente, jovem adulto ali, entendeu? Era um jovem adulto. Então, ambos não tinham a maturidade adequada para tudo isso que nós estávamos vivendo. Isso é motivo para não ter sucesso ou não continuar? Não é motivo, obviamente. Mas é um dos grandes motivos. Se você não resolve rapidamente os seus problemas de imaturidade, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, você vai enfrentar problemas que vai te paralisar, não vai te permitir avançar para o próximo nível, não vai te permitir crescer. E nessa ocasião, infelizmente, nós não tínhamos maturidade. Eu e o meu irmão. Depois disso, crescemos com maturidade? Sim, com certeza. Mas em níveis diferentes, em situações diferentes e longes um do outro. Nós nunca mais conseguimos estabelecer uma conexão empresarial, eu e ele. Tentamos, mas não conseguimos. Então, maturidade é uma coisa importante. Léo, mas como que eu adquiro maturidade? A forma mais fácil, ela leva tempo, que é a experiência. É o que todo mundo fala. Quem tem cabelo branco ou não tem cabelo sabe o que faz. Por isso você tem que ouvir seus pais.
Por isso você tem que ouvir pessoas que estão próximas de você. Por isso você tem que ter mentores. Por isso você tem que ter humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Mesmo se você acha que sabe alguma coisa, você tem que ter a humildade de reconhecer que tem alguém que sabe mais e tem que estar à disposição de perguntar para as pessoas: esse é o caminho certo? Eu estou fazendo certo? Naquela ocasião, eu não tinha referências de empreendedores, de empresários para me dar dicas. Por quê? Porque naquela ocasião a minha mãe era uma mulher do lar que cuidava de toda a gestão familiar, dava todas as instruções necessárias para um lar abençoado, enquanto meu pai estava fora o dia inteiro trabalhando. E a visão do meu pai, que não era uma visão de empreendedor, era uma visão de colaborador, a visão dele sempre foi: estuda para ter um bom trabalho, que não está errado, é verdade. Mas ali nos carecia naquele momento de conselhos de alguém que já tinha sido empreendedor, que já tinha sido empresário, que poderia nos aconselhar e nos acompanhar naquela trajetória para resolver esses conflitos de maturidade. E quem nos deu esse conselho foi o dono daquela farmácia de manipulação, ou seja, o meu cliente. O seu cliente geralmente vai te trazer os maiores conselhos que você pode ter na sua vida. Ouça os seus clientes com muito cuidado, com muita humildade. O seu cliente é o sujeito de fora que está te pagando para receber um bem ou um serviço, mas que ele está observando todos os detalhes. Detalhes comportamentais, detalhes de vestimenta, detalhes de colocação verbal, oratória, de técnica, hard skills e soft skills. E ele pode ser o seu conselheiro também. Ele pode te dar, não gratuitamente, mas ele te pagando, ele pode te dar conselhos para você avançar, para você dar o próximo passo, para você ir para o próximo nível. Mas ainda assim, naquela ocasião, nós não tínhamos a sensibilidade e talvez a humildade de chegar e falar assim: pô, obrigado por nos dar esse conselho. Nos ajuda a dar o próximo passo, já que você, cliente, é um empresário de sucesso? Eu não sei qual seria a resposta dele, porque eu não fiz essa pergunta. Talvez ele diria: pô, não consigo, esse já é o conselho. Sou um cara atarefado, um empresário que cuida de um negócio, não vou ter tempo para mentorar vocês. Mas talvez ele pudesse me acolher e acolher o meu irmão e nos dar mais dicas e nos acompanhar. Talvez ele pudesse até ser um investidor do nosso negócio. Então, se você que nos assiste é jovem ou é uma pessoa já adulta, uma pessoa mais velha e que ainda precisa desenvolver a maturidade em alguma área da sua vida, faça isso agora. Busque pessoas que possam te aconselhar, busque pessoas que possam te mentorar, te acompanhar, te dar dicas, te dar instruções, te dar caminhos, preparar você para ter o repertório adequado para dar o próximo passo na sua vida, no seu desejo, no seu sonho. Isso nos faltou lá atrás e nos impossibilitou dar o próximo passo. Um outro ensinamento que eu tive durante esse processo foi o seguinte: tanto eu quanto meu irmão, por conta da imaturidade, nós fizemos a distribuição financeira de uma maneira inadequada. Não fazia sentido eu ficar com 50% inicial e o meu irmão com 50% final. Fazia muito mais sentido nós dividirmos aquele 50% em 50-50, 750 reais para cada um, e ao final mais 750 para cada um, porque os dois ficariam engajados em todo o projeto. Os dois fariam questão de participar, de contribuir, de dar ideias, porque gostariam de ver o resultado mais rápido entregue para ter o pote de ouro final. Como eu já estava com todo o meu ganho nas minhas mãos, poxa, eu relaxei. Eu realmente faltei com o meu compromisso de estar ali junto com meu irmão, entregando conteúdo, qualidade, ideias. Mesmo que me faltasse tudo isso, eu poderia estar ali junto com ele, apoiando, participando. Ou até mesmo fazendo o que ele mesmo me recomendou. Por que você não vai buscar mais clientes? Mas me faltou essa habilidade, me faltou essa compreensão, essa coerência. Era lógico, mas eu era uma criança.
E não é desculpa, porque eu me envolvi numa coisa que requeria uma maturidade, que era dar um passo para o empreendedorismo, mas na hora de segurar o desafio, eu não conseguia entregar. Então, isso me traz algumas reflexões. Uma das reflexões é: eu posso ser um empreendedor jovem? Pode. Talvez você até deve ser um empreendedor ainda jovem, porque você não tem compromissos, você não tem obrigações, você não tem necessidades. Muitas vezes o que você precisa já está sendo suprido pelos seus pais. Então você tem muito mais facilidade e opções e oportunidades para errar. Errar é o maior e melhor acontecimento que pode ter na sua vida, porque o errar te permite melhorar, te permite identificar um caminho que você não precisa mais seguir. Mas você precisa ter a humildade de reconhecer que você precisa do conselho dos seus pais. Se os seus pais não tiverem o conhecimento que você precisa perguntar para os seus pais se eles conhecem alguém que pode te dar esses conselhos. Você precisa perguntar para os seus professores na escola ou em algum curso se eles já vivenciaram aquilo, para você ter a oportunidade de aprender sobre aquele acontecimento. E muitas vezes esse acontecimento é comportamental. Então às vezes você é jovem ou você é até adulto e você quer empreender. Você fala: eu vou dar um primeiro passo numa ideia de negócio, numa oportunidade de negócio que eu tenho, que eu desejo, que eu sonho há muito tempo. Legal, você tem tudo que você precisa, todos os ingredientes para que essa receita dê certo. Porque às vezes, mesmo tendo todos os ingredientes prontos, você ainda pode queimar o arroz. Você pode esquecer que deixou a torneira do banheiro ligada e na hora que você foi lá, putz, queimou o arroz. Ou seja, você, além de ter tudo o que precisa, você ainda tem que estar totalmente ligado, atento, esperto. Então procure pessoas que possam te ajudar, contribuir, enxergar coisas que você não enxerga, para que você possa ter sucesso nessa trajetória. A distribuição de dinheiro numa relação empresarial, ela é fundamental. Você precisa pegar aquele dinheiro que você recebeu e você separar uma parte para os impostos, uma parte para a contabilidade, uma parte para a continuidade do seu propósito empresarial, uma parte você tem que separar para você fazer investimentos, e uma outra parte você separa para ser o seu lucro, para ser o seu ganho, para ser a sua distribuição. Se você tem um sócio, você precisa ter uma divisão justa entre vocês. Uma divisão que não seja pesado para um e fácil para outro. Essa ocasião, meu irmão me facilitou. Seja por carinho, por amor ou por inexperiência, ele facilitou para o meu lado. Não deveria. Mas eu não julgo essa situação. Nós vivemos o que nós tínhamos para viver. Foram muitos ensinamentos que um MBA não vai te trazer. E eu estou compartilhando aqui com você. Como que faz a separação de resultado de uma empresa? Você faz sentando com o seu sócio ou com os seus sócios, ou se você é um empresário individual, sentando sozinho e tendo transparência, clareza, coerência. Faz sentido eu pegar todo esse pote de dinheiro e jogar para o meu bolso e gastar? Não, meu irmão, você tem que fazer a conta certinha. O que são os impostos? Tem que pagar. Dê a César o que é de César. O que eu tenho que fazer para... Eu tenho que pagar a contabilidade, eu tenho que pagar um prestador de serviço, eu tenho que pagar o custo, o fornecedor, eu tenho que separar uma parte para os meus investimentos futuro, eu tenho que separar uma parte para uma reserva de segurança e eu tenho que pegar um pedacinho para distribuir para mim. Vou fazer isso. É uma conversa difícil, porque é muito tentador você pegar aquela grana e botar no bolso e sair gastando. Entendeu? E fazer tudo de qualquer maneira. Mas isso reflete a imaturidade que o seu negócio está. Às vezes, esse negócio pode até continuar crescendo. Imagina que eu e meu irmão continuássemos tocando o negócio, independente dessa dor, nós continuássemos. Poderia até ser que nosso negócio crescesse, mas essas conversas difíceis não acontecessem. Então, mesmo tendo uma empresa em funcionamento, atendendo clientes, poderia ser que nós estivéssemos distribuindo resultados errados, não pagando adequadamente os compromissos e as obrigações.
não dividindo dinheiro para o futuro do negócio, dividindo uma parte do dinheiro para investimentos, dividindo uma parte do dinheiro para as reservas de emergência e pegando uma pequena parte e distribuindo para os sócios. Muitos empresários que hoje eu conheço, 20 anos depois, são empresários que ganham uma grande fortuna na sua pessoa jurídica, mas na sua pessoa física tem pouco dinheiro, não tem uma vida de esbanjar, tem uma vida que é confortável, obviamente, muitas vezes é até condizente com a sua vida de riqueza, mas não é uma vida de esbanjar, de gastar tudo. Por quê? Porque eles separam uma parte para investir, uma parte para continuidade do negócio, uma parte para reserva de emergência, uma parte para distribuir para, às vezes, os colaboradores que contribuíram para o sucesso daquele negócio, porque ninguém faz nada sozinho. E com esse gancho eu falo, ninguém faz nada sozinho, porque sempre tem pessoas para te ajudar. Ah, mas eu sou empresário independente, eu sou sozinho. Não, você tem seu cliente que te ajuda. Se seu cliente não compra, não acredita no teu produto, no teu serviço, você não tem ninguém, papai. Você não tem ninguém para acreditar no seu serviço, no seu negócio. Então você sempre tem alguém. Você tem seu cliente, você tem os seus fornecedores. Seus fornecedores acreditam em fornecer a você. Muitas vezes você nem tem crédito no mercado. Muitas vezes você nem tem condições de comprar aquilo que você precisa comprar e o seu fornecedor está acreditando em você, está te dando crédito, está te dando liberdade, está te dando condições. Você tem o banco, a instituição financeira que também acredita em você. Mal ou bem, com altos juros ou baixos juros, ele está acreditando em tirar um dinheiro do bolso dele e botar no teu, para você financiar seu negócio. E às vezes você tem sócios. E mesmo se essa equação você não estiver enxergando, você ainda tem as pessoas que te amam. Seus pais, seus amigos, pessoas que você enxerga como referência naquele determinado negócio, naquele determinado setor, pessoas que você pode utilizar como referência para aprender mais. E existem várias outras lições que eu tirei durante essa experiência ainda jovem com meu irmão. Durante muitos anos, nós não falávamos mais sobre isso. Passou mais de 15 anos até que eu e meu irmão tivéssemos uma conversa, que nós nos perdoássemos por essa situação, por esse acontecimento. Foi um momento muito gostoso, prazeroso, mas foi um momento que também nos afetou por muito tempo. E isso não precisa acontecer com você. Se um negócio não der certo, tá tudo bem, mas você precisa sentar com o seu sócio, com o seu investidor, com o seu acionista, com a pessoa que acreditou no teu negócio e ter uma conversa franca, transparente, uma conversa difícil, de jogar ali as verdades, os desafios, as dores, de pedir perdão e também de agradecer. Às vezes as pessoas saem das relações de maneira muito ingrata e nunca mais querem tratar daquilo. Conversas difíceis são importantes na nossa vida, são importantes na nossa trajetória. Nessa experiência eu errei muito. Eu posso jogar toda essa responsabilidade para a imaturidade, mas é melhor eu jogar para mim mesmo. Eu não tive as habilidades necessárias para fazer o que precisava. Eu não lembro de todos os detalhes também. Um dia eu vou chamar meu irmão para a gente fazer um podcast só sobre esse acontecimento e ouvir os conselhos e os ensinamentos dele, o que ele avançou ou não sobre essa temática. Mas esses foram alguns dos conselhos que eu pude consolidar para compartilhar com você, baseado na minha primeira experiência de empreendedorismo. Muitos jovens são empreendedores, muitos jovens desenvolvem negócios de sucesso ainda muito novos. E eu acredito nesses jovens, mas até mesmo eles precisam ter pessoas boas, bem-sucedidas, com experiência nessa temática de empreendedorismo juntos, para dar conselhos, para ajudá-los. Então tem aí Theo Braga, tem o irmão dele, tem vários jovens aí que são muito bons e que os pais tiveram muito sucesso e agora eles estão tentando trilhar seus caminhos e vão ter sucesso. Mas eles contam com pessoas que já tiveram experiências para facilitar. Puxa, Léo, eu sou uma pessoa que não tem experiência, algo que se assemelha a você. Sou jovem
E meu pai não foi empreendedor, minha mãe não foi empreendedora, eles não são empresários. Eu sou da quebrada, ou até mesmo eu tenho uma boa vida, talvez eu tenha até condições financeiras, mas mesmo assim meus pais não entendem o que é empreender. Busque um curso do Sebrae que é gratuito, busque um Senai, busque um Senac, busque associações e instituições que ajudam no desenvolvimento de empreendedores, busca a Endeavor, que é um organismo internacional que tem muitas instruções, vai no chat GPT, que é uma inteligência artificial gratuita, escreva, sou um empreendedor do setor de alimentação, tenho 15 anos de idade, estou começando e eu não sei o que eu preciso fazer, me instrua sobre plano de negócio, sobre quem são meus potenciais clientes, sobre alternativas de marketing, alternativas de vendas, sobre mentores, sobre investidores. Me dê todo um arcabouço de direcionamento para eu começar a buscar conhecimento sobre essa área. Hoje, diferente da época que eu empreendi, havia muitos, hoje tem muitos caminhos. Na época não tinha tantos. Hoje tem muito mais caminhos. Então você consegue, através disso, buscar conhecimento. Então, aqui eu encerro essa minha experiência de empreendedorismo, minha primeira experiência de empreendedorismo, engraçada, divertida, triste, gostosa, mas uma experiência muito boa. Muitas empresas surgem no ambiente familiar. No Brasil, mais de 90% das empresas são familiares. E graças a Deus, essa relação que aconteceu dentro da minha casa com o meu irmão mais velho não resultou em sucesso contínuo, foi um sucesso pontual. Como eu brinco, foi uma empresa com 100% de sucesso. Tivemos uma venda, um sucesso financeiro e acabou por aí. Poderíamos ter um sucesso imensamente maior. Mas tudo bem, porque isso me proporcionou algo intangível. Conhecimento, habilidade, técnica, comportamento sobre como eu não posso fazer coisas no futuro, como eu não posso conduzir situações, relacionamentos no futuro, como eu devo fazer algumas coisas no futuro. E isso tudo eu pratico hoje. Mas tem casos que são muito difíceis, tem casos que causam traumas significativos que as famílias param de se conversar, param de se falar, são situações muito tristes. Então, para que você não tenha situações como essa, busque conhecimento, busque transparência, busque profissionalização, busque parceiros que te ajudam com isso, converse muito com seu contador, converse muito com conselheiros. Poxa, eu tenho uma empresa pequena e eu não tenho com quem apoiar, busque conselheiros, pessoas de fora que adorariam sentar com você uma vez por mês e aconselhar sobre caminhos do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de organização do seu negócio e da sua família, sob o ponto de vista de serem investidores, para não terem conflitos, para não causarem problemas a longo prazo. Então, esses ensinamentos que eu compartilho com você, eu espero que sejam úteis, espero que você goste, espero que você tenha aprendido alguma coisa com eles, mas eu também gostaria de te pedir para compartilhar com pessoas que eventualmente possam estar vivendo situações como essa, ou que você acredita que é um potencial empreendedor, um potencial empresário, independente da idade dessa pessoa. Compartilha esse conteúdo com ele, é um conteúdo rápido, um conteúdo cirúrgico que traz alguns ensinamentos sobre como empreender e ter sucesso nessa relação, como construir uma maturidade em relação a alguns temas sensíveis, mas importantes para se ter sucesso na jornada de empreendedorismo. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo e de estar ligado, porque semanalmente nós temos um outro conteúdo de alta qualidade aqui para você. Obrigado, tchau, tchau!